Então, amigos, 15 melhores técnicos. Essa é uma escolha do canal, né? Na verdade é do canal, a escolha é minha, mas eu levo em consideração o mínimo número de jogos. O técnico no seu país dirigiu 50, esse técnico tem que no mínimo dirigir 25. Então depende de cada país o mínimo de jogos, né? Aí eu considero os títulos que ele ganhou, considero o tamanho da liga, né, a dificuldade dos campeonatos que ele disputou e, lógico, contando também com um bom futebol, um futebol competitivo, mas um bom futebol bem organizado, que é no mínimo que a gente sempre espera de um bom técnico que se apresenta aqui no futebol sul-americano. Então, confere a lista aí. Em 15º lugar, vamos deixar com o Daniel Garneiro do Libertad. O argentino ganhou mais um título paraguaio, a Apertura de 2022. Teve uma queda significativa no segundo semestre, mas os números de Dani são bons. 65% de aproveitamento no geral. Foi um bom trabalho. Time que chega muito pelas laterais e com volume de jogo. Parabéns, Garneiro! Em 14º lugar, deixo o Gabriel Milito do Argentino Júnior. Deixo o Gabi nessa lista mais pela qualidade em montar um time tático e competitivo no duro futebol argentino, em que os números de aproveitamento são bons, mas tem outros melhores. Gabi conhece muito e conseguiu montar uma boa defesa e um time traiçoeiro em La Patenal. Uma das melhores revelações do futebol porteño nos últimos anos, vale ficar de olho. 13º lugar, El Chiqui Arce. Sim, o paraguaio técnico do Cerro Porteño não ganhou títulos em 2022, mas de novo teve um melhor aproveitamento no futebol guarani, com quase 68%. Opa! Tendo a melhor campanha de todos, contando apertura e clausura, sendo vice nas duas. Time envolvente com volume de jogo, mas que nos clássicos faltou algo para el Ciclón. 12º lugar vai para José María Amor, venezuelano, treino Metropolitanos desde 2019. El Chema fez um bom trabalho a longo prazo nos Violetas e conseguiu nesse 2022 sua marca maior, o título da Liga FUTV. Já trabalhou na seleção sub-20 em seu país e vem com futebol ofensivo, com posse de bola e associações para chegar na meta adversária. Chema Amor é uma grata revelação no futebol venezuelano, merecia estar aqui. 11ª posição para Alejandro Restrepo, que montanha russa, começou mal o ano de 2022, sendo demitido do Atlético Nacional de Medellín em março e termina como campeão colombiano pelo Deportivo Pereira. Sim, dirigiu os verdolagas e não conseguiu bons resultados. Pior que o time foi campeão com Hernán Darío Herrera, hein? Mas ele participou da campanha. No segundo semestre, o novo projeto e pegar os matecanhas e dar um equilíbrio defensivo com um forte sistema de defesa e rápidas transições para o ataque e bateu o título da Liga de Maior, primeiro título do Pereira da história, um feito e tanto para Restrepo. 10ª posição para um brasileiro. Quando foi chamado para o Bolívar, Antônio Carlos Zago chegou com desconfiança de muitos, mas logo conseguiu montar um bom time na apertura. Sobrou com futebol ofensivo e intenso, conquistou o título e teve uma queda no segundo semestre, mas até porque perdeu algumas peças, mas logo recuperou o padrão de jogo. Normalmente jogava num 3-5-2, com muita subida pelos corredores, com os alas Roberto Carlos Fernandes e Bejarano, e com boas associações com os meias e bons atacantes como Patito Rodrigues e Chico da Costa, o brasileiro. Teve um aproveitamento fenomenal, um dos maiores dessa lista. Mas é boliviano, né, amigo? Então o nível inferior, mas Zago tinha que estar aqui. 9ª posição para Julio César Cáceres do Olímpia do Paraguai. O imperador conseguiu numa arrancada sensacional conquistar o Clausura de 2022. Cáceres é novo, começou agora e no início do ano com um futebol compacto na defesa e com poucas subidas conseguiu classificar o Rei de Copas para a Libertadores e a fase de grupos. E depois o time caiu de produção, se tornando um time limitado. Mas o imperador se reinventou usando um 4-4-2 e com um bom sistema defensivo e contando com grandes jogadores lá na frente, o Olímpia subiu de produção. Mérito de Cáceres, que conseguiu extrair o máximo de vários jogadores como Derlis Gonzalez e Rich Ortiz. Time compacto e seguro, parabéns, imperador! 8ª posição para Jorge Bava. Este uruguaio dirige o Liverpool do Uruguai desde junho de 2021 e conseguiu fazer os Coxillas serem campeões pela primeira vez do torneio Apertura em sua história. Com futebol ofensivo, transições rápidas e boas associações pelos corredores, ganhou consistência defensiva e se tornou o melhor time uruguaio do primeiro semestre, graças às canteiras do Liverpool e de Bava, lógico. Jogava quase sempre num 4-3-3 e com meio de campo que marcava e apoiava bem. Isso dependia da qualidade que ele tinha ali, como Fabrício Dias e dois extremos que buscavam espaços e se infiltravam no meio da defesa adversária. O time era consistente, mas falhou nas finais e por isso perdeu o título. Mas Bava tá de parabéns!
7ª posição para Pablo Repeto do Nacional do Uruguai. Depois de 10 anos fora do seu país, volta e já consegue reconstruir os bolseiros de um 2021 fraco. Com grande segundo semestre e um time equilibrado ao subir ao ataque, o Nacional se tornou um time difícil de se bater no futebol uruguaio. Jogava num 4-4-2 ou num 4-2-3-1. Meias abertos e variava de 2 ou um atacante, mas sempre com 2 volantes na marcação e saídas rápidas de bola, sempre com apoio dos laterais. Teve uma arrancada sensacional no clausura intermédio e teve o auxílio da contratação do futebol sul-americano, a melhor contratação. Luisito Soares, ele pistoleiro, era aquele que desequilibrava no time, aquele do algo a mais, e botou o Repeto com aproveitamento bem acima dos demais. O Nacional foi campeão sem precisar de finais. Parabéns, pelado! 6ª posição, Gustavo Quinteiros do Colo-Colo do Chile. Este boliviano argentino chegou nos álbuns em 2020, tirou o time da zona do rebaixamento, bateu o vice-campeão em 2021 e 2022 se torna campeão chileno com larga vantagem. Sobrou, jogava normalmente num 4-2-3-1, com Martín Lucero sendo pivô e goleador e referência desse time no ataque. O time chegava com transições rápidas pelos corredores e tinha equilíbrio defensivo, com 2 volantes bons na marcação e laterais bem ofensivos, quase surpreendeu na Copa Libertadores. Faltou confiança e mais equilíbrio a nível internacional. Quinteiros merece estar nessa posição na lista, teve um grande aproveitamento e sobrou no Chile. 5ª posição para Marcelo Gallardo, último ano del Muñeco no River Plate da Argentina. Não teve títulos, mas teve grande aproveitamento mais uma vez. Desta vez os mijos tiveram investimento, mas não teve equilíbrio defensivo nos jogos decisivos. E Gallardo achou melhor encerrar os quase 8 anos à frente do River. Com o time ofensivo com associações e um time posicional, o Muñeco sempre montou seus times assim. Nessa temporada usou mais um 4-3-3 ou um 4-3-1-2. Variava se jogavam com um meia atrás dos atacantes ou com os extremos. Um time bonito se ver mais uma vez, mas faltou algo mais nos principais jogos. Muñeco sempre tem que estar nessa lista. 4ª posição, Fernando Gago do Racing da Argentina, a revelação do futebol portenho em 2022. Impressionou no início com um futebol vistoso, ofensivo, intenso e com muitas associações e posse de bola. Virou coqueluche, combinando efetividade e futebol bonito, mas teve sua queda nas finais da Copa da Liga, mas conseguiu se reerguer na Superliga seguinte. Aos poucos foi encontrando equilíbrio defensivo e jogando quase sempre num 4-3-3, com muita aproximação dos meias e laterais, time posicional que tentava gerar superioridade numérica nas suas subidas, com bons meias como Lolo Miranda, Aníbal Moreno, Carlos Alcaraz e Copete inspirado lá na frente. La Gagoneta encantou a todos e a mim também. 3ª posição para César Farias. Este venezuelano entrou para a história do Aucas do Equador, dando o primeiro título da Liga Pro para líder do Oriente. Farias já é velho de guerra, já dirigiu a seleção Vinotinto, a boliviana, e faz um excelente trabalho no Aucas, com um bom sistema defensivo, transições rápidas e certeiras, e sem contar com bolas paradas bem ensaiadas também. Time ofensivo com sistemas defensivos seguro, César Farias mudou o líder do Oriente, jogando num 3-5-2. Ele tinha equilíbrio na primeira linha e no meio de campo, time que não dava espaço para o adversário. Cuero na esquerda, Perlaza na direita, Johnny Quinones, Figueroa no meio, El Polaco Fridezewski na frente, além de Galíndez, AD e Kangá na defesa. Um time muito difícil de se bater. Segunda posição para Néstor Lourenço do Melgar do Peru. Sim, este argentino chegou quietinho e mudou o futebol inca. Montou um time competitivo, excelente no sistema defensivo, eficaz quando chegava ao ataque e ganhou com folga o Apertura. Fez tanto sucesso que a seleção colombiana foi lá e pegou ele. Tirou o máximo de vários jovens jogadores como Dene Mostier, Reina, Tandasso, Ibérico e os veteranos Chaca Arias, Bernardo Cuesta. Jogava normalmente num 4-3-3 e suas transições ofensivas eram bem eficientes e se fechava bem para defender, com um time competitivo e compacto que há muito tempo no Peru os clubes não tinham tanto, hein? Tanto que ele vai bem na Sul-Americana, tira o Racing, o Deportivo Cali, Internacional de Porto Alegre, e o segundo semestre ele nem estava mais aí, olha só. Mas o time bem ensaiado, parabéns Lourenço, você merecia estar aqui! Lógico, tenho que destacar os técnicos que fizeram um bom trabalho, mas não entraram nessa lista, que é o caso de Bataglia, que conquistou a Copa da Liga pelo Boca Juniors. Futebol feio, mas ganhou. Dabov do Huracan,
Pipo Gorosito Rinasce Esgrima, Diego Martínez do Tigre, Jaime Garcia do Nublense no Chile, Damián Munhoz do Curicó também do Chile, Alberto Gameiro do Milionários, melhor aproveitamento da Colômbia no ano, Davi Gonçalves, vice-campeão do Clausura pelo Medellín da Colômbia, o bom Rondelli da Católica do Equador, Cabo Sarabia do Nacional do Paraguai, levou o time para a Liberta. Nath Turralde do Boston River do Uruguai também levou o time para a Liberta, junto com Marcelo Mendes do Defensor Sporting, Francisco Paladino do Maldonado, e na Venezuela destaca o bom trabalho de Johnny Ferreira do Monagas e El Chita San Vicente à frente do Zamora. Primeira posição, Martín Anselmi do Independiente del Valle do Equador. Este argentino começou mal o ano no La Calera, começou mal sua carreira solo, depois saiu da assistência de Miguel Ángel Ramírez, mas depois foi para o Independiente del Valle e fez um excelente trabalho, deu consistência e novas armas para o bom time de Renato Paiva, que deixou os Mata Gigantes. Em aproveitamento foi o melhor de todos do continente, tirando o Brasil, em títulos ganhou a Sul-Americana, amigo. Segundo maior título da temporada no continente, jogando num 3-4-2-1, o time já era bem organizado no futebol posicional, curto, com boa posse de bola, mas Anselmi acrescentou posturas e jogadas diferentes ao time de Renato Paiva e boas variações. Se mostrou um time traiçoeiro e camaleão, se adaptando ao adversário. Anselmi mal começou sua carreira, mas já está fazendo história. Parabéns, Martín Anselmi! E vejam os melhores em aproveitamento em números. Olha só, deixei a lista dos 20 maiores.